Fico plenamente nessa pergunta, mais uma vez, tem um salto, senhor presidente e senhor relator, no meu entender, para essa CPI, porque é um passo adiante, inclusive, dos esclarecimentos que recebemos na semana passada da Receita, e comunga com o caminho de investigação dessa comissão. Lhe pergunto, doutor Everardo, as contas do HSBC são de identificação numérica. Portanto, é possível deduzir que os contribuintes que declararam possuir essas contas já deveriam ter sido investigados pelas autoridades fiscais? Bom, veja bem, aí eu retorno à mesma explicação, senador. Se fossem conhecidos, mas se eles estão encobertos por uma identificação numérica, sem a informação, sem saber quem é uma tarefa, na prática, impossível. E sobre as contas com saldo zero, que já foram divulgadas pela imprensa, podemos supor que já haviam cumprido sua finalidade de ocultação de dinheiro sonegado ou de lavagem? Se existia crédito inicial, sim. Mas pode acontecer uma situação onde você tinha crédito inicial zero, saldo final zero. Ou seja, houve apenas a pretensão de fazer um depósito que, na prática, não logrou concretude. Perfeito, mas eu digo o seguinte, as que tinham movimentação e depois foram zeradas, essa dedução é possível? É possível, quer dizer, não dá para generalizar. Eu não posso generalizar porque cada situação é uma situação. Mas digo o seguinte, tem que ser olhado. Quer dizer, isso só pode ser uma conclusão que se deduz de uma investigação, mas não ex ante. Senhor presidente, essa informação, doutor Everaldo, é também esclarecedora para nós, porque na semana passada, no apanhado das 341 contas, o senhor secretário da Receita Federal, doutor Rachid, fez uma separação entre as contas que seriam, abre aspas, de interesse do fisco, fecha aspas, e aquelas que estariam zeradas como se essas não fossem de interesse do fisco. Me parece, senhor presidente, que aquele requerimento é fundamental nós termos acesso às seguintes informações, não só os 120 do COAF, mas também os 100 ditos de interesse do fisco e também as demais contas, visto que, mesmo conta zerada, pode ter sido objeto de alguma finalidade escusa, como ocultação de dinheiro ou lavagem de dinheiro. Então, também as zeradas devem ser de interesse da CPI e que eu protocolizarei requerimento para, na semana que vem, apreciarmos nesse sentido. Posso comentar, senador? Pois não, doutor Everaldo. Isso deve ser objeto de uma ação conjunta do Fisco e do Ministério da Justiça e do Banco Central, porque, às vezes, não tem interesse, pode, como eu mencionei no começo da exposição, pode não ter interesse fiscal, mas tem outro tipo de interesse. Quer dizer, pode ser, por qualquer outra razão, quer dizer, objeto, por exemplo, só para ilustrar, objeto do narcotráfico, que, aliás, vou dar até um mau exemplo, que é tributável. Usualmente as pessoas perguntam, não é tributável? Eu digo, não há lei que isente, que eu conheça, corrupção, narcotráfico, são todos tributáveis. Tem um outro tipo de crime, mas são todos tributáveis porque são rendimentos. Perfeito. Então, reafirma a necessidade do requerimento nesse sentido. Doutor Everardo, a denúncia do Swiss Leaks cita 8.667 correntistas do Brasil, que operavam 6.606 contas. Envolve um valor de depósito estimado em 7 bilhões de dólares. Isto ao contrário de outros países como França, Espanha e Grécia, que recuperaram ativos e mostraram interesse pelo acervo do HSBC, que foi denunciado pela imprensa internacional já em 2010. O Brasil, lamentavelmente, só se movimentou para ter acesso aos arquivos vazados com a denúncia na imprensa nacional e após a instalação da CPI. Na sua opinião, o que justifica essa demora das autoridades brasileiras e por que isso não foi buscado antes, em 2010? Bom, eu não tenho condições de avaliar quais são os motivos, quais são as razões pelas quais não é feito isso. Eu creio que seria mais esclarecedor que as próprias autoridades explicassem por que não tomaram atitude. Qualquer coisa que eu falasse aqui teria natureza meramente especulativa sobre as razões dos outros. Eu lhe agradeço.
Me diga, continuando aqui, doutor Everardo, o debate sobre a apuração desses eventuais ilícitos tributários é permeada por duas palavras: decadência e prescrição. Até para todos que estão nos assistindo ficar claro como a CPI deve utilizar o significado dessas duas. Perfeitamente. Na área tributária, eu ressalto, a decadência remete ao poder que tem a autoridade fiscal de fazer lançamentos. Ou seja, nós estamos falando do Estado. Prescrição, exceto situações que envolvem a questão de dívida ativa, que eu não vou entrar aqui em detalhes para não complicar, prescrição se refere ao contribuinte. Ou seja, a prescrição do direito de reclamar, do direito de pedir a restituição. Então, o conceito de decadência, ele se aplica ao Estado, nessa circunstância que nós estamos falando. Prescrição ao contribuinte. Então, a doutrina fez livros e livros para tentar distinguir decadência e prescrição, que em outras áreas tudo é chamado de prescrição. Mas, para distinguir bem claramente, a nossa legislação, o Código Tributário Nacional, distinguiu com clareza o que é decadência e o que é prescrição. E esse entendimento já é pacificado pelo Supremo? Não, isso já é pela doutrina. Perfeito. Me pergunto, doutor Everardo, é viável, é possível trazer de volta todo o dinheiro não declarado ou nesse caso só é possível aplicar multa sobre os valores não declarados? Bom, há duas vias, dois caminhos. Um caminho é identificado uma origem ilícita, e aí é um assunto sobre o qual eu não me sinto à vontade para comentar, porque não é matéria que é do meu interesse, que por parte do Ministério da Justiça, justamente por parte do órgão que cuida de repatriação de depósitos ilícitos de brasileiros no exterior. Uma outra via é pela via do entendimento. Pela via do entendimento, como é? Que se ofereça algum tipo de situação, sem nenhum favor fiscal, eu ressalto bem, para que as pessoas possam trazer de volta. A lei brasileira já diz que o pagamento dos impostos extingue a punibilidade e o parcelamento suspende a pretensão punitiva do Estado. Entretanto, não fala sobre a questão de crimes contra o sistema financeiro. Então, apenas para efeito de provocar, discutir, não é uma solução. Um caminho, cada vez mais, o Estado fiscal no mundo inteiro tem buscado soluções que evitem, que contornem o contencioso, a disputa. De buscar soluções que, em certa ocasião, no Congresso Internacional sobre Moralidade Tributária, na qual fui relator, eu tentei desenvolver um conceito que eu chamei, criando um neologismo, de amistosidade fiscal. Tento uma forma de encontrar isto. Uma forma, portanto, de fazer isso seria, por exemplo, estender a extinção da punibilidade em relação aos crimes contra o sistema financeiro, me abstraindo dos outros, desde que ele trouxesse o dinheiro de volta. Vários estados no mundo fizeram isso. Foi o caso da Bélgica, se não me engano, nesse caso. Alguns de uma maneira inclusive com esse caso do HSBC, não é isso? Então, pois bem. Então, alguns países fizeram isso, de repatriação espontânea, dizendo, olha, se você tem um depósito lá, você paga todos os impostos com a multa aplicável, no caso seria que ser espontâneo, a multa da espontaneidade, aplicava a espontaneidade, você fica extinta a punibilidade em relação a crime contra o sistema financeiro se você fizer a repatriação da divisa. Mas falta esse artigo de lei que permita essa solução, que seria uma solução amistosa, de você encontrar isso, porque eu chamo a atenção o seguinte, no campo do contencioso, a despeito de todos os argumentos que eu mencionei aqui, não é uma coisa fácil, não. É uma briga pesada e longa. Não vai ser uma coisa fácil. Então, buscar uma solução de contorno corresponderia, de algum modo, senador, a uma imagem assim de uma... A expressão não é tecnicamente correta. Estou tomando emprestado um conceito para aproximar. Há um conceito que é previsto no Código Tributário de transação dada por lei, onde você diz, olha, você renuncia a alguns dos seus privilégios, disse o que você fez, e eu renuncio a outros. E nós fazemos um acordo, se você cumprir as minhas exigências, está perdoado, e produz uma solução que envolveria arrependimento eficaz.
Perfeito. Já concluindo, senhor presidente, doutor Everardo, deixa eu lhe pergunto o seguinte. Na última reunião da CPI, na semana passada, em 1º de abril, o atual secretário da Receita, o doutor Jorge Rachid, declarou não saber quantos brasileiros declaram ter contas no exterior. Também disse que não sabe dizer quantos brasileiros declaram ter contas em paraísos fiscais. Eu lhe pergunto, doutor Everardo, esta é uma informação, com a sua experiência, que já foi secretário da Receita Federal, esta é uma informação relevante para a Receita Federal e ainda é seria um dado sem importância para o Brasil, depois da dimensão do que se tratou do SwissLeaks? Bom, eu vou secundar o secretário Rachid, que é um profissional muito qualificado, para dizer o seguinte. É claro que ele não está se referindo àquilo que foi declarado, porque o que foi declarado, por suposto, é conhecido. Ele está falando da impossibilidade de saber aquilo que não foi declarado. Bom, não, e sobretudo aquilo que foi declarado, porque a natureza do imposto de renda, no mundo inteiro, é um imposto de alto lançamento. É um imposto declaratório homologatório, ou seja, se sabe o que se diz. Eu digo, é isto. O único país que não tinha isso, mas já mudou, e imagina a confusão que era a China, onde tinha que homologar um por um. Por isso mesmo que tinha, a época que eu estive lá, tinha 1 milhão de auditores fiscais para cuidar dessa tarefa hercúlea. Então, mas já mudou, já não faz mais isso, não. Então, é autolançamento. Autolançamento, eu sei o que foi dito ou o que eu descubro. Agora, descobrir, sem a cooperação internacional, o que existe de depósito em qualquer país do mundo, os próprios Estados Unidos não conhecem, nem ninguém conhece. O que está lá fora escondido, você só vai descobrir, assim, ou por sorte ou com a cooperação internacional. Por via direta, eu subscrevo o que disse o Rachid. É impossível. Perfeito. As duas últimas perguntas, senhor presidente, é o seguinte. A primeira é de conhecimento de todos a ocorrência recentemente da Operação Zelotes. Eu pergunto, eu tenho a impressão que o que é diagnosticado na Operação Zelotes se comunica com este caso da agência do HSBC em Genebra, na Suíça. Aliás, me chega aqui uma matéria da Folha de São Paulo, do dia de hoje, né, que diz o seguinte: investigado em fraude do CARF, recebeu dinheiro do HSBC e Opportunity. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, qual a opinião de Vossa Excelência que deve seguir a investigação nessa CPI e em que aspectos a Operação Zelotes se comunica com o objeto da investigação dessa CPI? Bom, vou fazer algumas observações. A dita Operação Zelotes, muito mal noticiada, fragmentada, o que eu vejo são pedaços de informações, o que para mim é sempre ruim, porque não consigo fazer um juízo do que é. Porque não existe algo tão próximo do nada do que a meia-verdade. Assim, qual era o assunto? Eu conheço o assunto e não consigo compreender com precisão do que é que se trata. Com também muita informação errada sobre o assunto. Eu estou fazendo essa pequena digressão para chegar lá. Por exemplo, eu vi alguns jornais falarem: foram anulados débitos com a Receita. Bom, eu não conheço, talvez certamente existe, vários ilícitos praticados como estão sendo noticiados fragmentariamente. Não é disso que eu estou falando. Mas lançamento não é débito. Lançamento é uma pretensão de débito e não existe tanta coisa tão distinta como uma pretensão de débito e um débito. Então, não foi anulado débito nenhum. Então, pode-se até dizer assim, o julgamento eu vou anular o julgamento, mas não o débito. Outros chegaram a falar em isentar. É uma aberração, uma coisa teratológica. Isenção é matéria de lei, não tem nexo a expressão. Pois bem, mas para dizer o seguinte, portanto, uma coisa muito fragmentária, eu lamento que uma instituição séria como o CARF, que tem uma tradição de quase um século
não é uma coisa recente, não, que existe no mundo inteiro, que existe em todos os estados brasileiros, possa estar sendo maculada por informações possivelmente verdadeiras, mas fragmentadas, relacionadas com um grupo mínimo de pessoas. Quer dizer, a instituição não pode ser colocada em jogo sobre isso. Muito má informação. Eu tenho uma opinião pessoal, mas não é o caso de declinar, sobre como deveria ser constituída esses órgãos de julgamentos. E como eu fiz quando era secretário de Fazenda. Aí confunde com Receita. CARF não é Receita. A Receita é quem está investigando. Quer dizer, é uma confusão enorme. Agora, para responder objetivamente a pergunta de Vossa Excelência, senador, esses fatos se referem a 2013. O que nós estamos falando aqui é de 2007 para trás. Então, na minha opinião, veja bem, pura especulação, eu não tenho elementos concretos para afirmar isso, é muito pouco provável, se não completamente improvável, que uma coisa tenha a ver com a outra. Perfeito. Agora, isso não quer dizer que não possa existir um outro tipo de problema diferente deste, associado a qualquer prática de corrupção. Mas este específico do que foi chamado pela imprensa de Swiss Leaks, por uma questão simplesmente de data. Nós estamos falando até 2007, é o que é tratado. Nós estamos falando de fatos apurados por essa investigação de 2013. Então, os dois não batem. Quer dizer, nós somos temporalmente coisas distintas. O que não autoriza, repito, que exista qualquer tipo de licitude que se assemelhe a isso. Mas não é isso, no meu entender. Obrigado. E, por fim, doutor Everardo, deixa informalmente eu desenhar aqui um cenário hipotético. Se o senhor fosse consultor dessa CPI, o senhor já deu algumas sugestões aqui de iniciativas. Quais as 3 medidas, diante de toda a sua experiência que tem, todo o conhecimento sobre o assunto, quais as 3 medidas que o senhor consideraria prioritária para que o Brasil adotasse um sistema mais seguro e confiável no controle de recursos e depósitos? Bom, vejamos, nós temos uma lei boa, que é a Lei Complementar 105, que estabelece o acesso do fisco a informações protegidas por sigilo bancário, a Lei 105 de 2001, que é questionada no Supremo por uma discussão que eu considero bizantina, onde se fala que está tendo acesso à intimidade das pessoas. Está acesso à intimidade nenhuma, está tendo acesso à renda da pessoa. O que informa a intimidade é o gasto, não a renda. Quer dizer, o fisco não tem interesse em saber em que gastou, tem interesse em saber quanto recebeu. Por que razão? Porque ele é parte interessada, porque, em princípio, parte daquela renda é fiscal, é de interesse fiscal, portanto, é legítimo interesse. A Lei Complementar 105 brasileira é muito cuidadosa. Ela estabelece o acesso sistêmico e incidental, ou seja, de informações de caráter geral que permite descoberta de grandes coisas, e incidental, que é aquelas associadas a processos instaurados, procedimentos, melhor dizendo, instaurados para apurar determinada situação fiscal. A lei é boa, se bem que tem sido questionada com frequência. A CPMF era um instrumento auxiliar muito importante. Eu ainda acho que, em algum momento, mais para adiante, considerando as dificuldades que nós temos em relação, no mundo inteiro, ao que Vitor Tânia chamou dos cupins tributários, quer dizer, aquilo que está corroendo a base tributária, que uma tributação sobre movimentação financeira vai findar sendo um caminho para enfrentamento dessas coisas. Eu não consigo enxergar um método adequado para enfrentar a economia digital que não sendo pela tributação de movimentação financeira. E todo o resto foi argumentação imprópria, é um sistema eficiente, é justo, ele é amplo, ele é indiscriminado, alcança tudo. Ou seja, o Brasil evoluiu muito nisso. Mas acontece que ele não está nos manuais do FMI. Como está nos manuais do FMI, isso é ruim. Mas já a França avança nessa direção, a Alemanha avança nessa direção, quer dizer, já começa a ter um certo entendimento, sem falar que o James Tobin, Prêmio Nobel de Economia, patrocinou a famosa Tobin Tax, o imposto Tobin, que, na verdade, vem a ser uma variante desse mesmo assunto. Pois bem, então, nós tínhamos isso aqui na área de acesso, está muito bem. Eu reitero aquilo que falei. Eu acho que é muito importante, talvez um não especialista possa não aquilatar a importância do que eu estou falando.
estabelecer o disciplinamento da planejamento tributário abusivo, da elisão ilícita. Planejamento tributário tem abusivo e não abusivo. Elisão tem lista e ilícita. Quer dizer, não estou dizendo que toda elisão está contra a lei, não. Mas dizer quais são os procedimentos para levar isso. Hoje nós estamos na zona cinzenta, onde você fica, de um lado, tudo pode, de um outro, nada pode. E, portanto, disserve ao Estado e disserve ao contribuinte. Um outro aspecto seria dar, e repito, maior clareza, mas com muito cuidado. Essa redação tem que ser muito sutil em relação ao artigo 150 do Código Tributário Nacional, para evidenciar que situações que envolvam fraude, simulação e dolo, a contagem do prazo se dá pelo conhecimento. Mas não pode ser posto como uma norma impositiva, porque senão ela revoga o passado. Ela tem que ter natureza complementar, meramente para dizer a data da contagem do prazo, e ter natureza interpretativa. Portanto, é algo que envolve uma tessitura legislativa muito cuidadosa para evitar, querendo resolver o problema, termine beneficiando o infrator. De chamar a atenção disso. Satisfeito. Terceiro ponto que eu dizia, só para acrescentar, e repito, que seria algo, eu não estou falando, obviamente, pelo fisco, eu não sei como o fisco gararia isso, que seria agravar as retenções, as alíquotas de retenções na fonte, no caso de transferência para paraísos fiscais. Isso. Satisfeito, presidente. Continuando, passo a palavra à senadora Vanessa Grazitin. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, nosso vice-presidente e relator, e o doutor Everardo Maciel. E dizer de cara que eu não sou muito entendida no assunto, eu estou mais aqui para aprender. Já estou preocupado que eu tinha que estar em outra sessão, mas estou achando muito interessante esse debate aqui, viu, doutor Everardo? E algumas perguntas complementares. Eu inicio no fato de que o senador Randolph falou sobre uma declaração do secretário da Receita Federal, doutor Rachid. Quando perguntado, questionado, que foi a respeito de dados sobre quantos brasileiros teriam contas no exterior. Aí eu creio que a gente poderia dividir essa pergunta em duas partes. Eu acho que, do ponto de vista geral, achar ou entender que a Receita Federal tenha o dado que é ilegal é complicado. Então, eu entendo que o senhor responde que não é possível ter esses dados, porque muitos, possivelmente, tenham contas no exterior não declaradas. E é o caso aqui dessa CPI, no meu entendimento, é investigar se de fato isso ocorreu, porque ocorreu e como resolver este problema, não é? Mas eu quero voltar a esse questionamento tratando apenas da questão legal e conhecida. O senhor mesmo diz, o ato da declaração do imposto de renda é um ato unilateral. Eu autodeclaro aquilo que eu tenho. Se eu não declaro o que eu tenho, eu estou cometendo um crime, não é? Então, esses que declaram ter contas no exterior, esse dado estatístico, ele é trabalhado? Que ele existe, obviamente, porque toda declaração de renda, ela é feita em meio magnético, os dados são, enfim, programas que eu até acho que hoje Receita Federal, aliás, a Receita Federal é do Brasil agora, com a Previdência e a própria Receita Federal, esses dados, eles são batidos para descobrirem outras questões, né? Então, como são trabalhados esses dados estatísticos? Do número, se é um número grande. E eu não quero perguntar de Vossa Senhoria sobre a atual administração da Receita, que eu sei que Vossa Senhoria não tem a menor condição de responder. Mas no período em que o senhor foi secretário, o senhor foi secretário de 95 a 2002. De 95 a 2002. Então, na sua época, como que esses dados eram trabalhados? Para que esses dados serviam? Porque eu acho que para alguma coisa eles devam servir. Ver a quantidade de brasileiros que mantêm contas no exterior. Por que mantém? Porque não é de interesse do Brasil, da economia brasileira, do fisco brasileiro, que brasileiros mantenham contas no exterior, penso eu, né? Então, para que serve e como são trabalhados esses dados, né? Não sei, o senador Cássio está rindo aqui, talvez ele... Não é? Quem tem muito dinheiro, que não é meu caso, pode explicar quais seriam as vantagens. Aliás, aí, feito esse questionamento, eu já engato no segundo. O senhor falou sobre solidariedade social, moral, nessa questão. É óbvio que isso não existe, não há a menor
porque o objetivo é acumular cada vez mais bens. É óbvio que não há nenhum aspecto, nem deveria ser estranho se houvesse algum aspecto de solidariedade. Mas o senhor dizia que, eu anotei, fiz questão de anotar, que os grandes beneficiários em relação aos paraísos fiscais, que são muitos, inclusive dentro de país, eu não tenho conhecimento que no Brasil ninguém tenha nenhum paraíso fiscal, né? Ele falou, por isso, eu não sei o que é esse negócio, eu não sei, deve ser sua terra. Não... Ele é pernambucano. Pernambucano, pois é. Mas por que são os Estados Unidos e o Reino Unido os grandes beneficiários? Depois eu gostaria que o senhor... Pois não. Pois não, você pode... Pois não, com muito prazer. Bom, dizer o seguinte, eu vou contar para Vossa Excelência como é que eram dados na Receita. Quando eu assumi a Receita em 1995, existiam 6.200.000 declarantes, dos quais 1.800.000 que faziam as declarações num disquete com essa dimensão, praticamente improcessável, o resto em papel. A última declaração que havia sido processada tinha mais de 5 anos. Então, não havia declaração nenhuma. Então, só se fazia um processamento quando se instaurava um procedimento de fiscalização. Então, não havia... Eu simplesmente, quando via aquilo, resolvi não falar nada, não mencionar nada, para não estimular as práticas ilegais. Mas não tinha informação nenhuma. Zero. Então, nós resolvemos fazer várias linhas de frente para tentar dar consistência nisso. Eu vou dizer de uma maneira resumida. Primeiro foi a internet. Uma internet para permitir fazer com que as coisas avançassem. Quando eu saí da Receita, já os 6 milhões eram 19 milhões. Quer dizer, que era uma diferença brutal. Que as pessoas, se não declarassem nada, não acontecia nada. Simplesmente ele ficava, não havia vinculação com nada. Segundo ponto, era ter cadastro. Não há fisco sem cadastro. A Receita não tinha cadastro. O cadastro do CPF tinha 104 milhões de registros. 104 milhões de registros, nossa população econômica aumentativa, a PEA, era 70 milhões. Então, tem alguma coisa completamente errada aí. Bom, aí por que estava errado? Estava errado porque não havia depuração no cadastro. Eu encontrei mais de 1.000 registros de CPF que tinham um registro seguinte, o número e o nome, José. Não havia batimento na entrada. Então entrava qualquer coisa. Aí nós, o que é que fizemos? Vamos primeiro depurar a entrada. Aí depuramos a entrada. Já não entrava lixo. Mas e como é que eu depuro o resto? Onde eu me defrontei, talvez, com um problema mais complexo que eu já enfrentei na administração fiscal, que é a chamada prova diabólica, que é provar que não existe. Como é que eu provo que uma pessoa não existe? Então, para fazer isso, eu usei dos conhecimentos que eu tinha de lógica para estabelecer a única maneira de elucidar a prova diabólica é pela prova oblíqua. Quer dizer, não existe quem não satisfaz essas condições. Então, resolvemos fazer agora, vamos limpar o cadastro. Quer dizer, nós estávamos todo esse período só limpando, criando bases para poder trabalhar esses assuntos. Então, ao fazer isso, nós então dissemos assim, todos vão ter que declarar. Mas perguntava, como é que vai declarar uma pessoa pobre que não tem renda? Eu próprio inventei uma declaração que qualquer pessoa conseguiria fazer entre 2 e 3 minutos. Era simplesmente uma declaração de existência. Bom, mas como fazer agora para processar isso? Essa pessoa não tem CPF, ou não tem computadores. O sistema de avançado. Mas como agora declarar se elas não têm computadores? Então, vamos fazer em papel. O custo de uma declaração em papel, à época, custava R$1. Mas quando eu estou falando de 70 milhões, vai me custar 70 milhões de reais por ano, que é uma fortuna. Aí nós resolvemos fazer um novo caminho. Nós inventamos a declaração em boleto de loteria esportiva. E ao inventar a declaração em boleto de loteria esportiva, esse R$1 caía para 27 centavos e o contribuinte podia pagar.
porque ele ia na loteria e pagava. Porque quem não dispuser de 27 centavos por ano, não existe. De fato, não existe. Nós estamos falando de 27 centavos por ano. E, ao fazer isso, nós colocamos, e, para minha surpresa, 26 milhões de brasileiros declararam assim. Aí eu avancei. Vamos declarar agora por telefone. E criamos a declaração por telefone. Criamos vários meios de declaração. Com isso, nós cancelamos e nós recadastramos todo o CPF, sem ninguém saber. E cancelamos 70 milhões de registros, sem ninguém saber. Aí, tínhamos agora uma base, mas tinha outra. Como é que eu descobria o resto? Então, vou contar aqui também o que é que eu fiz no Congresso Nacional. Nós fomos criar a CPMF. Tinha uma regra do IPMF que dizia que a Receita é responsável pela fiscalização, só que não pode ter acesso aos dados. É desse jeito que eu estou falando. E quando eu resolvi colocar isso, houve uma reação para dizer que não podia ter acesso. Eu negociei com o relator e com o Congresso, que as pessoas na época nem entenderam o que eu estava fazendo, mas eu estava com um olhar de longo prazo. O relator era um deputado da Bahia, cujo nome agora eu não me lembro quem era. Bom, então eu dizendo o seguinte, não, pode fiscalizar e poderá lançar em relação a esse tributo, exceto em relação a outros tributos. Aí, estamos de acordo. Eu disse, tem um passo. Eu disse, quando eu consegui isso, aí eu consegui as informações da CPMF. Quando consegui as informações da CPMF, aí coloquei de forma agregada para a sociedade brasileira. Tantos milhões de pessoas não declaram imposto de renda e têm movimentação financeira superior a alguns milhões de reais. Aí criamos uma situação dramática e o Congresso, então, resolveu cancelar aquilo que eu havia proposto. Agora, pode fiscalizar e pode lançar em relação a qualquer tributo. E aí, então, nós conseguimos. Então, aí vem os processos agora de batimentos. Todas essas declarações, com certeza hoje, como é naquela época, são... Qual é a primeiro elemento a investigar? Se alguém declara uma conta no exterior, o que interessa ao fisco é saber, tem origem? Não, ele teve dinheiro e, então, abriu a conta exterior. Então, a Receita examina esse tipo de situação. Ela não examina, porque não é da sua responsabilidade institucional, se a origem é lícita ou ilícita. Isso não é com ela. Quer dizer, declarou a origem, pagou o imposto, isso é quanto o fisco faz. E isto era feito, e presumo, quase com absoluta certeza, que a administração atual, à frente do secretário Rachid, faz isso como atividade de rotina. Então, todos os declarados, respondendo, portanto, objetivamente a você, hoje são, porque a Receita hoje tem uma estrutura que a faz sobre esse aspecto, em termos de administração tributária, ainda é a tecnologicamente mais avançada do mundo, bem superior à dos Estados Unidos da América, ou de qualquer país europeu. Então, esse tipo de informação tem. Esse tipo de informação é processada. A senhora mencionou também a questão relacionada com paraísos fiscais. Me perdoe, eu descuidei-me aqui, só notei a... sim. Os ingleses são muito pragmáticos. O pragmatismo inglês contrasta com a falta de pragmatismo francês. O francês diz, vamos aumentar a arrecadação. Eleva a alíquota do imposto de renda para 75%. As pessoas trocam de domicílio. A arrecadação cai. E os ingleses fazem, não, são bem recebidos aqui. Os ingleses são extremamente pragmáticos. Interessa tudo aquilo que interessa para o país. Se interessou o país, está bem, não interessou o país, está mal. Se vale a pena ingressar na Comunidade Europeia, vai para a União Europeia. Mas trocar a moeda, não. A moeda lá é a Libra. Então, eles têm várias dependências inglesas que são paraísos fiscais. E eles não se sentem nem um pouco molestados por essa atitude, que é uma atitude francamente imoral. Moral. Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, Turks e Caicos, a Man Island, Channel Island, Jersey, essas coisas todas que tem por ali, pertinho da ilha, todas elas são paraísos fiscais e eles não sentem nenhum problema de pudor em relação a isso. O raciocínio sempre foi esse. Eu via isso, eu ficava indignado. Esse problema não é meu, esse problema é seu. Você que vai atrás. Eu não vou atrás disso. Eu não estou interessado em investigar isso. Se ele estiver cumprindo as leis do meu país, está bem. Se foi do outro país, isso é um problema, como os ingleses falam, dos natives. Isso é problema dos nativos, não é problema nosso.
é imoral? Sim. Tem que ser denunciado? Sim. Então, esta é uma questão para a qual falta, como é que eu digo, consenso no mundo. E os franceses fazem o contrário, aumentam e o povo vai embora. O Depardieu pega a nacionalidade russa e aí vai. Eu agradeço suas respostas, doutor Everardo, e acho que Vossa Excelência levanta uma questão muito interessante, que foi o período de existência da CPMF. Eu não estava no Congresso Nacional quando a CPMF foi aprovada, mas o meu partido, naquela época, fazia oposição ao governo. Mas o meu partido não teve nenhum problema, secretário Everardo, de apoiar a criação da CPMF. Sem dúvida. Cujo objetivo inicial era direcionar os recursos para a área da saúde. Se depois ela foi desvirtuada pelo governo que propôs sua criação ou não, isso foi uma questão seguinte que ninguém poderia prever inicialmente. O lamentável foi o fato de que, com a mudança do governo, aqueles, creio que muito por sua capacidade de visão e de responsabilidade com a nação, aqueles que proporcionaram a criação da CPMF foram exatamente os que acabaram com a CPMF, por uma questão meramente política, doutor Everardo Marcel, meramente política, sem olhar para o país, sem olhar para os interesses da nação, sem olhar para os interesses do povo brasileiro. Lamentavelmente, foi essa casa. Aí, quando da extinção, eu já estava no Parlamento, mas lá na Câmara dos Deputados, e nós mantivemos com muita coragem, mantivemos. E aqui estabeleceu-se uma guerra e acabou a CPMF. Então, eu lhe pergunto, eu vou deixar as outras perguntas de lado, mas só sobre isso que eu acho esse assunto muito interessante. Porque eu sei que eu não sou a favor de criar novos tributos. Acho que no Brasil não cabe novos tributos. Mas, quem sabe, uma substituição de tributos, porque a CPMF era talvez o melhor tributo. Estou falando isso na sua frente, o senhor que é um tributarista, o senhor que já foi da Receita, eu não sou nem dessa área e tenho muita dificuldade de entender. Mas, por tudo que li, por tudo que trabalhei, a CPMF é um dos tributos mais corretos e justos, além de propiciar isso que o senhor acaba de falar, uma capacidade fiscalizadora fantástica. Porque algo que a gente pode garantir ao Estado brasileiro visualizar absolutamente tudo. E se nós tivéssemos a CPMF hoje? Vamos fazer aqui um exercício. Se tivéssemos a CPMF hoje, o senhor acharia que casos como esse seriam de mais fácil detecção, de apurar? Porque nós estamos diante de um fato que precisa ser apurado. Não é denúncia de que brasileiros, não sabemos se é fato ou não, mas está aí, tem contas no exterior, não sabemos se é legal, se é ilegal, de onde é a origem do dinheiro e tudo mais. Se houvesse a CPMF, isso ajudaria, de uma certa forma, facilitaria a investigação dessa questão, doutor Everardo? Pois não, senadora, só dizer o seguinte, a época em que se discutia, não era a extinção, quer dizer, a não prorrogação da CPMF, para deixar completamente claro, eu escrevo regularmente em jornais sobre essa matéria, defendendo a manutenção da CPMF. Então, minha posição é absolutamente consistente e tenho certeza, tenho absoluta convicção, quem viver verá, de que, para enfrentar problemas associados à economia digital, não existe outra via que não essa. Agora, com respeito à utilização da CPMF para enfrentar esse caso específico, não. Não, porque CPMF nós estaremos falando de transações no país ou transações para o exterior. Essas transações, não todas, evidentemente, mas parte delas, elas não seguiram o curso normal. Ou seja, elas foram operadas à margem do sistema financeiro. Esses recursos teriam passado formalmente por alguma conta no Brasil? Sim e não. Pois é, e se sim, seria alcançável pela CPMF. Por exemplo, Se sim, doutor Everardo, seria alcançado pela CPMF. Claro, mas eu disse sim, que há situações que sim e que não. Por exemplo, se o que resulta, por exemplo, do narcotráfico, a circulação dele se dá à margem do sistema financeiro, então não tem CPMF que pegue.
Esse não é o caso. A extorsão, por exemplo, um outro tipo de crime também. Quer dizer, há situações. Agora, quando a pessoa faz esse tipo de coisa, deve existir, ao menos, apenas lança a suspeita de que tenha sido feito via doleiro, ou seja, via caixa 2, utilizando caixa 2 e outras coisas que tal, para fazer esse tipo de coisa. A CPMF, de qualquer sorte, tem um efeito inibitório. Não especificamente, vou me abstrair do caso particular, em relação à situação desse gênero. Diziam que, com a criação da CPMF, haveria uma enorme desintermediação financeira. Eu disse, não vai haver, não houve. Nenhuma. Ou se houve, desprezível, nada significativo. Porque ninguém faz as coisas com tanta facilidade. O imposto, quando é muito pequeno, quando ele tem um pouco de valor, não se corre risco. Quer dizer, sonegação é doença oportunista. Ela faz quando ganha. Quando você põe uma carga tributária distorsiva em relação a um determinado produto, aí virou um prêmio fazer sonegação. Mas se você tem alíquotas baixas, não. E devo dizer também o seguinte, veja que pouca gente observou isso. Utilizando até uma metodologia que eu instituí aí nos anos 90, na segunda metade. Pouca gente sabe que 1/3 das operações tributadas pela CPMF continuam sendo tributadas. Como? Pela via do IOF. Porque há uma sobreposição entre as bases de cálculo de CPMF e IOF. Pelo menos em 1/3, era assim, 1/3 dessas operações. Se não isso, um número dessa ordem. Então, o que é que se fez? Elevou-se a alíquota do IOF a 0,38, que era exatamente a mesma alíquota do CPMF. Nós estamos falando de 2/3. Mas se introduzisse a CPMF hoje, eu acho que ela seria capaz de produzir uma arrecadação. À época que foi extinta, daria 40 bilhões. Tirando esse terço aqui e considerando tudo que aconteceu para frente, seria algum valor entre 30 e 40 bilhões de reais, reproduziria a mesma coisa a preço de hoje. Agora, Vossa Excelência falou da substituição de tributação. Dá uma tributação que eu acho muito ruim, que é a tributação, no Brasil existe, sobre a contribuição patronal para a Previdência Social. Aqui nós temos alíquotas indecentes. Essa alíquota era 8%, hoje está em 20%. 20%. Ou seja, ela estabelece um antagonismo entre tributo e emprego. Desestimula o emprego. Então, substituições, por exemplo, eu não estou propondo isso, eu só estou abrindo pistas para reflexão. Mas substituição total ou parcial de contribuição patronal por uma tributação sobre movimentação financeira seria uma coisa bastante inteligente. Por derradeiro, tem a palavra o senador Cássio Cunha Lima. Agradecendo o presidente, registrando a alegria de reencontrar o doutor Everardo, parabenizar pela aula, pela espontaneidade da contribuição, que extrapolou em muito os limites daquilo que se aguardava com as sugestões que foram apresentadas. Eu, como líder do PSDB, portanto, principal partido de oposição, não tenho procuração para defender o doutor Rachid, que exerce um cargo de confiança no governo. Mas, como foi tratado aqui a pergunta sobre a Receita ter as informações, pelo menos a impressão que tive nas declarações do doutor Rachid, naquela altura, é que ele não soube responder de cabeça, o que seria humanamente impossível alguém, mesmo no exercício da função de secretário da Receita, de memória, responder quantos brasileiros que declaram imposto de renda possuem contas no exterior. Mas, ao mesmo tempo, ele, salvo erro de memória, se colocou à disposição, através da instituição, de responder essa pergunta. Eu acho que ele não soube responder de memória, o que seria exigir demais, né, por parte da autoridade fiscal brasileira. Existe aqui por trás de toda essa discussão também um conceito de
que tamanho de Estado nós queremos, quais são as concepções do liberalismo, quando os ingleses, que têm uma histórica tradição liberal, digam, olha, vocês é que cuidem dos seus países, que evitem que os crimes lá sejam cometidos. Depois que entra aqui, vocês submetam à nossa legislação. Essa é uma visão liberal que a Inglaterra tem construído há séculos. Então, é preciso também ter, né, o cuidado. A senadora Vanessa saiu, pelo menos deixou a bolsa, mas saiu. Né? Não porque alguém coloca dinheiro no exterior. Primeiro porque existem relações comerciais no exterior. Nós não vamos querer transformar o Brasil na Albânia e isolar o nosso país da globalização das relações internacionais. E mesmo que sejam as pessoas privadas, ou as pessoas físicas, melhor dizendo, não podemos esquecer que, em dado momento da nossa história, nós tivemos confisco de poupança. E que, na perspectiva das garantias individuais, as pessoas dizem, olha, eu vou colocar meu dinheiro fora do Brasil de forma legal, porque pode chegar um governo maluco e desprezar todo o meu esforço, todo o meu trabalho e confiscar o que é resultado do meu esforço pessoal. Então, aqui teremos sempre uma divergência muito grande de uma visão mais liberal e de uma visão estatizante, porque se depender de alguns que aqui estão, vamos transformar o Brasil na Albânia, vamos fechar nossas fronteiras, vamos inibir a livre iniciativa, vamos proibir que as pessoas possam realizar transações internacionais, e não é esse o objetivo desta comissão parlamentar de inquérito. O que nós queremos aqui é tão somente buscar a verdade no que diz respeito à prática de delitos que já foram elencados. Não estamos aqui para criminalizar o sistema financeiro nacional, muito menos o sistema financeiro internacional, que já é muito mal visto. A senadora Vanessa também saiu, faz a crítica da extinção da CPMF, mas governam o Brasil há 12 anos e não propuseram o retorno da CPMF. É curioso isso. Esse cacoete que está se notabilizando, todo esse grupo que governa o Brasil há 12 anos e que continua querendo responsabilizar atos do passado para os desmandos que estão acontecendo no Brasil na atualidade. Infelizmente, o PSB retirou as assinaturas para a CPI dos fundos de pensão, onde escândalos bilionários estão sendo revelados. Ontem era o prazo para que, à meia-noite, após a leitura em plenário, a CPI pudesse ser instalada, mas o PSB, em bloco, retirou as assinaturas, derrubando a CPI dos fundos de pensão, da mesma forma que o PSB também se recusou a assinar a CPI da Petrobras. Falo tudo isso apenas como um introito para indagar a Vossa Excelência sobre as experiências no período em que comandou a Receita, de 95 a 2002, se situações análogas, semelhantes a essas, foram identificadas. Porque, de passagem, en passant, Vossa Senhoria fez referência e disse, olha, isso que foi descoberto no HSBC não é exclusividade do HSBC. Isso deve estar acontecendo em todo o sistema financeiro global. Então, é um pouco da revelação da experiência desse período de 95 a 2002, se situações semelhantes foram identificadas e quais foram as providências adotadas e quais foram os desdobramentos alcançados em situações semelhantes a essa. Basicamente, essa indagação, cumprimentando mais uma vez pelo talento, pela inteligência e pelo profundo conhecimento que tem nas matérias tributárias, como é do conhecimento de todos. Obrigado, senador Cássio. Também eu queria registrar, posso perceber de uma forma diferente, eu tenho uma enorme admiração pelo secretário Jorge Rachid, um profissional íntegro, dedicado ao Estado, extremamente humilde, extremamente claro, e entendo, com minha atual franqueza, entendo que Jorge Rachid hoje é o profissional mais habilitado para dirigir uma administração fiscal nesse país, de extrema qualificação. Então, sendo direto, sem fazer
desculpando pelos outros, não, falando direto, Rachid é o mais qualificado profissional. Bom, e sobre a questão de experiências análogas, eu citei o trabalho enorme que deu para construir uma base de informações na Receita. Quer dizer, eu posso dizer que foram... para montar coisas desse tipo, são 2, 3, 4 anos. Ninguém faz num instante. Primeiro porque não tem a resposta. Ou seja, o problema é que nos ensina. Então, como mencionei, até 97, nós tínhamos que enfrentar. Como é que eu vou tratar de tributação de bases universais? Como é que eu vou tratar de cadastro da Receita? Como é que eu vou tratar de batimento na Receita? Batimento de informações. Tudo isso é um processo que eu tinha certeza que seria muito mais utilizado pelos meus sucessores do que por mim mesmo. Mas eu tinha que estar com uma visão estratégica de Estado, lidar para construir isso. Nós não tivemos experiências muito, como é que eu digo, valiosas por tudo que se disse em relação ao exterior. Alguma coisa que pode ser dito em relação a negócios feitos com o Paraguai. Com o Paraguai, nós inventamos 1000 saídas para tentar controlar o descaminho, mais conhecido por todos como contrabando, apesar de ser tecnicamente inadequada a expressão, descaminho vindo do Paraguai. E constatei, depois de algum tempo, que isto seria uma tarefa quase que impossível. Porque o Paraguai fazia parte do problema. Quer dizer, nós tínhamos ações que foram tomadas pelo Estado brasileiro que remontam a Getúlio Vargas, quando permitiu, por exemplo, que o Paraguai tivesse um entreposto franco no Porto de Santos, ainda como reparação pelas perdas infligidas por conta da Guerra do Paraguai. Ou da iniciativa do presidente Juscelino, que estendeu esse entreposto franco para Paranaguá. Entreposto franco quer dizer o seguinte: o Paraguai recebe uma mercadoria. Quando recebe uma mercadoria, ela vai fechada no container, recebe no território brasileiro, e o Brasil não pode fiscalizar. Não pode finalizar em virtude desses acordos realizados com o Paraguai. Então, me ocorreu uma ideia, a ideia de fazer o seguinte: vamos tentar dar um tratamento diferente do Paraguai. Não adianta tentar convencer os paraguaios que eles deixem de fazer descaminho e vão morrer de fome. Essa hipótese não existe. Ninguém morre de fome por livre, espontânea vontade. Entendeu? Tem que dar uma opção econômica. Então, eu pensei num acordo de troca de informações, de fiscalização dos entrepostos e, ao mesmo tempo, que oferecer em contrapartida uma isenção para os negócios brasileiros no Paraguai. Trabalho imenso. Conseguimos fazer o acordo, eu fui designado, inclusive, para tratar com poderes plenipotenciários para lidar com o governo paraguai, fechamos o acordo, aí vem para o Congresso. O Congresso só veio a apreciar a matéria no governo Lula. Quer dizer, vários anos depois, eu já não tinha mais nenhum instrumento para lidar com o assunto. E, entretanto, o Paraguai, o Senado paraguaio, rejeitou o convênio. Bom, experiências assim, muito isoladas como essa, mas em relação a... tentamos fazer um acordo, inclusive troca de informações com os Estados Unidos, que também não conseguimos. Eu vi da parte do subsecretário de Assuntos Internacionais da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, declaração do tipo: não se faz acordo com o brasileiro. Aliás, mais grave, carta dele para o Congresso americano dizendo que não valeria a pena gastar dinheiro enviando emissários para o Brasil para discutir acordo dessa natureza, porque estaria estragando dinheiro, pondo no lixo dinheiro do contribuinte americano. Passagem de avião. Então, quer dizer, assim, uma hostilidade absoluta. Fomos colocados na lista negra dos países em relação a paraíso fiscal. Aí, com a lei brasileira, eu resolvi fazer, digamos assim, um espetáculo para contrapor a isso. Fomos ao Porto de Santos, e no Porto de Santos eu mandei fazer a maior destruição da história de produtos pirateados. E chamei o pessoal do Guinness para testemunhar. Trouxe televisão para mostrar o que é que tinha feito. Aí, ao fazer isso,
com televisão, com tudo mostrado, eu dei uma entrevista enorme. Vamos olhar, observar assim, nenhum produto que está aqui foi fabricado no Brasil. Nenhum produto se destinava ao Brasil, se destinava à Argentina e ao Uruguai. Entretanto, como a lei brasileira permite a apreensão do produto pirata quando passa nos portos brasileiros, foram todos apreendidos aqui. É a maior destruição da história. Agora, se os Estados Unidos não têm conhecimento, eu vou dizer pela televisão o nome dos fabricantes nos Estados Unidos que fabricam esses produtos pirateados. Esclarecendo que 50% passou pelo porto de Miami, ninguém tomou conhecimento, e as fábricas estão no estado de Nova York, e os fabricantes são tal, o endereço é esse, o telefone é esse. No dia seguinte, foi procurado pela embaixadora dos Estados Unidos, propondo um acordo para troca de informação e retirada do Brasil da lista negra. Então, tem que ser com atitudes políticas desse tipo, para obter esse tipo de informação. Senão, não obtém. Quer dizer, jogando no jogo deles. Se não jogar no jogo dele, ninguém joga nada. Então, se não houver algum tipo de pressão dessa natureza, eu não chegaria a dizer isso, não, que é uma posição muito radical. Mas chegar até a dizer o seguinte, olha, começar a estabelecer algum tipo de restrição é a pressão política legítima. Isso. Em relação a negócios com os países que não têm acordo para troca de informações. Começar a estabelecer restrições. Então, pressão dessa natureza, é claro que tem que ter cuidado para você não pressionar um gigante e ele cair por cima de você. Mas com algum cuidado tem que ser feito isso. Então, concluo, senador, agradecendo suas generosas palavras para dizer o seguinte, as experiências foram pequenas, limitadas, justamente porque não se dispõe de um instrumento de cooperação desse porte. Obrigado. Acho que chegamos aos nossos objetivos. Pergunto ao nosso relator, satisfeito, então, aos nossos convidados, presentes, à imprensa, aos nossos senadores e senadoras, e quero agradecer ao doutor Everardo a sua vinda, doutor Everardo, e a grande contribuição que, com certeza, o senhor deixa para a nossa CPI cumprir os nossos objetivos. Chamar a atenção dos nossos senadores e senadoras que as nossas sessões vão continuar sendo às quinta-feiras com a seguinte metodologia. Num primeiro momento, nós vamos fazer sessão deliberativa para apreciar as nossas definições e decisões. E, no segundo momento, na mesma quinta-feira pela manhã, vamos fazer sessão de ouvidas dos nossos convidados, dos nossos convocados. Portanto, convoco já para a próxima quinta-feira, próxima reunião, a ouvida do senhor Henry Hauer e do senhor Paulo César Mano Moreira da Silva, para serem ouvidos por esta comissão na próxima quinta-feira. Iniciando, repito, com a ordem do dia da pauta deliberativa na quinta-feira, como primeira sessão inicial. E coloco em aprovação a ata da sessão anterior. Aqueles que concordam, permaneçam que estão aprovados. Presidente, por favor, então tem reunião novamente na próxima quinta. Todas as quinta-feiras inicia Perfeito. Uma primeira sessão deliberativa e a segunda sessão de ouvidas. Certo. Neste caso, pelo fato de ser, nós estamos propondo que sejam ouvidos sempre 2 convocados ou convidados a cada sessão. Aí o senhor está propondo para quem para a próxima semana? Henry Hauer e Paulo César Mano Moreira da Silva. Isso aí. Ok? Não havendo mais nada que temos a tratar, está encerrada esta sessão.